Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 do mês de junho do ano de 2022, é o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, estamos no dia 10 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí com 276 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Nós estamos aí na semana da nossa paraxá semanal, Bamidbar, do nosso livro Bamidbar, na paraxá Nassô, que significa levante. É no deserto, onde Deus esteve ali, de forma bem presente, bem marcante, e com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ali no deserto, Bamidbar. A paraxá Nassô, que significa levante, fala no seu princípio da nossa paraxá semanal sobre a questão de o censo, a contagem do povo. E os nossos sábios falam que Deus sempre contou o povo judeu. Por quê? Porque, segundo os sábios, dizem que Deus ele sempre conta os seus amados. E na nossa paraxá da semana, Nassô, nós estamos hoje no 5º dia da semana, e, portanto, estamos no 5º dia para o Shabat. E, nesse sentido, nós estamos aí na nossa quinta aliá, nossa quinta leitura da nossa paraxá semanal. E vamos ter aí realmente 41 versículos para estarmos refletindo sobre a paraxá de hoje, né? A aliá de hoje, melhor dizendo, que está no capítulo 7. E é o capítulo 7 que nós vamos estar fazendo a nossa reflexão sobre a doação dos líderes tribais, né, para o tabernáculo. Temos aí a dedicação do altar, onde as 12 tribos vão na presença do Eterno, né, através de Moshe e Arão, levando as suas oferendas. E nós vamos aí então até o versículo 41 do 5º dia da nossa leitura, e vamos ter aí até o Shabat, o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, a conclusão do nosso capítulo 7, da nossa paraxá Nassô, levante. E dentro desse aspecto, espiritualmente falando, né, a exortação para nós é exatamente esta, né? Nós precisamos estar dispostos a levantar, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração e o líder da nossa geração, nesses últimos dias tem falado conosco a respeito sobre o nosso mundo, né? O teu mundo, o meu mundo, né? Onde nos falou sobre definir, né, o nosso mundo pessoal, né, o nosso mundo íntimo. Vimos aí o Rebbe falando sobre a questão, né, a vida em palavras, porque de fato nós fomos, e tudo que existe foi formado, foi criado por palavras. Dentro desse aspecto nós temos aí então a questão de que você é letras, você é formado por letras do alfabeto hebraico, somados dão palavras. E você é o mundo das palavras. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. E hoje o nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder da nossa geração, ele nos fala sobre focalizando o seu mundo, né? Então vamos ver o que o Rebbe diz para conosco dentro desse aspecto aí, ok? Então, focalizando o seu mundo, assim o Rebbe diz: nossa vantagem como ser humano reside em nosso poder de falar, de articular os elementos de um mundo nebuloso em palavras e frases com sentido. Deus falou e o mundo veio a existir. Nós falamos e o focalizamos. Nossas palavras são a câmera que define a realidade.
Nosso mundo será resultado de nossa maneira de focalizar. Com um leve sopro de ar, nós determinamos se é beleza o que brota da terra ou se são monstros tão grandes quanto a nossa imaginação. É verdade, há ocasiões para tudo, até mesmo momentos para falar em tom negativo, para deixar claro que algo está errado e necessita de correção. Mas convém ter cautela com as palavras negativas, pois se elas não alcançarem o objetivo, sua amargura permanecerá. Diga boas palavras, palavras amáveis, palavras de sabedoria e de encorajamento, como chuva branda sobre um campo dormente. Por fim, com sua suavidade, elas persuadirão a semente sobre o solo e então elas vão germinar. Baruch Hashem. Sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento. Assim é o nosso Rebbe. E nesta focalizando o seu mundo, ele vem exatamente trazendo para nós a realidade dos fatos, para que, à medida, palavra por palavra, frase por frase, passo a passo, nós possamos entender de uma forma bem simples e objetiva realmente o que é focalizar seu mundo. Então, primeira coisa que ele nos alerta, a vantagem que nós temos sobre toda a criação. Tudo que existe, ele nos fala que nós estamos um passo à frente e um passo mais elevado. Por quê? Porque nós temos o poder de falar. Na sequência, temos o poder de articular os elementos de um mundo nebuloso em palavras e frases com sentido. Então é você que vai colorir o seu mundo. É você que vai fazê-lo nebuloso, obscuro, segundo o poder das tuas palavras, segundo o poder de articular os elementos que envolvem este mundo, céu e terra, os seus elementos. Ou você fará do seu mundo belo ou não. Você fará com que, ao focalizar o seu mundo como uma câmera, como diz o Rebbe, é você que vai fazer o foco. Se o foco estiver fora do seu nível, a imagem sai embaçada, deturpada, ofuscada, obscurecida. Focalizar o seu mundo é você estar revelando o que vai pelo seu interior. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe, ele diz que é exatamente as nossas palavras que é o foco como de uma câmera fotográfica ou de filmar que você estará fazendo, focando o seu mundo. Então tem aquelas pessoas que dizem assim, o mundo é chato, o mundo é uma porcaria. Imagine então como que está o foco da sua câmera. Fora do nível, fora do seu enquadramento correto, então a sua câmera está focalizando uma imagem distorcida, embaçada e obscura, através das tuas palavras. Então, de fato, para que se nós queremos de fato um mundo melhor, nós temos que vigiar mais o que falamos. Continuando, com um leve sopro de ar, nós determinamos se é beleza o que brota da terra ou se são monstros tão grandes quanto a nossa imaginação. É o
soprar das nossas palavras. É você que diz se o seu mundo, a começar em você mesmo, se o seu mundo, ele é de fato uma beleza que sempre está florindo para algo bom, ou se realmente o seu mundo é um mundo obscuro, de onde só brotam monstros, segundo a sua imaginação. É verdade, há ocasiões para tudo, até mesmo para falarmos em tom negativo ou palavras negativas, para deixar claro que algo está errado e que necessita de correção. Ou seja, nós podemos falar palavras negativas se é para ajudar a corrigir o problema, a situação. Se nós, ao analisarmos a situação, o problema, e temos a certeza de que se eu falar coisas negativas não vai ajudar em absolutamente nada, então eu calo a boca, passo o zipinho na boca e fico quieto. Ponto final. Então nós só podemos falar palavras negativas quando nós vemos uma situação negativa, vemos uma situação que está errada, e nós podemos falar palavras negativas no sentido de dizer, ó, fulano, beltrano, cicrano, ó, essa situação está errada, você está agindo assim, 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 não é correto, não é bom fazer isso daí. É melhor mudar o tom, mude para algo mais de luz, mais belo, palavras divinas, palavras de Deus, palavras da Torá, palavras de salmos, etc, e etc. Então, se você analisa a situação e vê que há possibilidade de você mudar, ajudar a mudar aquela situação negativa, então você pode falar de forma negativa, mas não no sentido de ser um acusador, mas um conselheiro. Se a pessoa ouvir prontamente, Baruch Hashem, continue ajudando aquela pessoa a sair dessa obscuridade do seu mundo e fazer com que o mundo dela tenha mais luz, mais cores, mais beleza. Caso contrário, silêncio é o melhor remédio, principalmente para você mesmo, ok? Então, por isso que convém, né, ter cautela em falar palavras negativas, pois se elas não alcançarem o objetivo é corrigir a situação, ajudar a pessoa a se corrigir, ajudar a pessoa a sair daquela situação negativa. Então, se você vê que não vai alcançar esse objetivo, então cuidado com o que você vai falar, porque além de você não falar coisas negativas, você não pode falar coisas que venham trazer amargura a mais para aquela pessoa, porque depois, né, as coisas passam, a amargura que você causou naquela pessoa permanece, e então aquela pessoa, ela vai ficar realmente na bronca com você, porque em vez de você ajudar, você procurou pisar na goela dela, no pescoço dela, e aí não foi legal. Então cuidado com essa situação. Então, por isso, diz o Rebbe, diga boas palavras, palavras amáveis, palavras de sabedoria e de encorajamento, como chuva branda que cai sobre a terra e faz regar a terra e fazer com que dê o seu fruto, assim será a tua boa palavra, palavras amáveis, palavras de sabedoria e de encorajamento, fará também com que naquele coração ele possa realmente frutificar, né, a boa semente lançada naquele coração para dar frutos que venham exaltar o nosso Deus e que venha fazer o quê? Fazer com que o nosso mundo seja um pouco melhor. E então nós estaremos contribuindo para que o mundo ele seja melhor e se prepare para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias, e que seja para agora mesmo,
Amém, amém. Baruch Hashem? Ok, isso daí. Vamos lá para o nosso Shalom em A Tarde com a Torá, né? Para com a Ana Cristina de Salvador, Bahia, o José Carlos de Santos, cidade litorânea de São Paulo, para a Júlia Ruth Mendietas, da cidade de Santa Fé, lá em Venado Tuerto, Argentina, a Helena Raimund, né? São Paulo, capital, lá da nossa família, parentes, né? Os nossos primos, né? A Helena Raimundo, o Isaltino e todos os familiares ali por São Paulo. Baruch Hashem, as bênçãos do Eterno na vida de vocês aí. E o Delfonso Ignashevski, filho, da cidade de Morretes, Paraná. A Viviane Amaral, aqui de Bauru, né? Aqui de Bauru, mais uma pessoa se apresentando aí, estando presente nas nossas lives, principalmente ali no YouTube também. Radames Nunes, da cidade Boa Vista, Roraima. Juarez Barros, São Paulo, capital. Iva Alves Nete, Camaçari, Bahia. Lúcia Silvia, Curitiba, Paraná. Heleno Verichia, Uberaba, Minas. Valtemar Almeida Ribeiro, da cidade de Lorena, São Paulo. O nosso amado emissário Naldo Silva, lá de Governador Nunes Freire, lá no Maranhão. O Naldo Silva é emissário ali. Rafael Pinheiro, Edith Monteiro, Manaus, Amazonas. A Edith está fazendo aniversário hoje, né? Juntamente com ela no dia de hoje temos mais 2 aniversariantes. Temos a Edith Monteiro de Manaus, Amazonas, o Fernando Duarte de Rio de Janeiro e o Adonias Souza de Maringá, Paraná. Então, aos nossos amados aí, o Mazal Tov, as bênçãos de Hashem que se renovem na vida de vocês, venha de encontro aos seus anseios, necessidades, né? Traga proteção, saúde, vigor, vitória, sucessos, né? E que sejam aí, juntamente com seus queridos, grandemente abençoados, agraciados pelo favor divino. Então, a Edith, o Fernando e a Adonias Souza, Mazal Tov, muitas felicidades com as bênçãos de Hashem. Temos aí também a Claudiana Rodrigues, São Paulo, capital, o Ricardo da Silva, São Paulo, capital, Valmira Ferreira, da cidade de Lapa, no Paraná, e o Ariel Pinto Benem Noar, lá do Rio de Janeiro. Então, esses amados aí é o nosso Shalom, né? Temos aí Edina Silva, aqui de Bauru, Baruch Hashem, Edina, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região, quem mais? A Raquel Araújo, né? Se eu não me engano, acho que a Raquel Araújo, se eu não me engano, acho que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me corrija aí, Raquel. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a Marli Estael, Silva Monteiro, Vitória, Espírito Santo, né? Estamos aí juntos em A Tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. Hoje a nossa quinta leitura, a nossa quinta liá, está no capítulo 7 de Números, Bamidbar, e nós vamos no capítulo 7, do verso 1 ao 41, vermos aí a respeito, né, das doações dos líderes tribais do tabernáculo, a dedicação do altar, né? Temos aí coisas interessantíssimas para podermos estar aprendendo alguma coisa. Então, no início do capítulo 7, nós temos aí, né, sobre a doação dos líderes tribais para o tabernáculo, né? Foi no primeiro dia de Nissan, no dia em que Moshe terminou de erguer o tabernáculo mexicano, quando ele ungiu e o santificou junto com todos os seus utensílios, juntamente com o altar e todos os seus utensílios. Os líderes de Israel, que eram os cabeças de suas casas paternas, trouxeram as suas oferendas.
eles eram os líderes das tribos desde o Egito, e aqueles que tinham dirigido o censo, aquela contagem lá, né, que eles fizeram a contagem lá, ok? A Thaís, o Murilo, né, o Danilo, aí se conectando também, shalom, shalom, Thaís. Então eles trouxeram a oferenda. A oferenda que eles apresentaram a Deus consistia em 6 carroças cobertas e 12 bois. Havia uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder, né? Então, ou seja, 6 carroças, 2 líderes cada 2 líderes deram uma carroça, portanto 6 carroças, 12 líderes, ok? E cada líder deu um boi, então, portanto, 12 bois para 6 carroças, certo? Para puxar as carroças. Então, dessa forma, havia 2 líderes para cada carroça e um boi para cada líder, ok? Então, Deus disse a Moshe, pegue os presentes deles e que sejam usados para o serviço da tenda da reunião. Deu-os aos levitas, dividindo-as de acordo com o trabalho de cada homem. Moshe pegou as carroças e os bois e os deu aos levitas. Ele deu 2 carroças e 4 bois para os descendentes de Gershon e para os descendentes de Merari. E ele não deu nada para os descendentes de Kehat, uma vez que eles tinham as responsabilidades pelos objetos sagrados, os quais eles carregavam sobre os seus ombros, né? Resumidamente, as carroças eram para transportar a questão mais pesada ligada ao mexicano, principalmente o madeiramento, né? O madeiramento era muito pesado, e os demais objetos e utensílios. Então, os descendentes de Kehat, eles carregavam nos ombros, né? Uma outra questão que os nossos mestres trazem aqui é que, por que os 12 líderes deram 12 bois? Por que não deram 12 carroças também? Aí é tudo de carroça, né? Então, Rashi, ele comenta, né, que, na realidade, as 6 carroças, os líderes olharam, viram e analisaram toda a questão, e as 6 carroças davam exatamente para poder transportar a parte mais pesada, que seria principalmente o madeiramento, para poder colocar junto à carroça e ser transportado. Os demais utensílios, né, os descendentes de Kehat carregavam sobre os seus próprios ombros, né? Então, Rashi diz, os 12 líderes poderiam ter dado 12 carroças e tudo iria nas carroças. Mas Deus incumbiu a tribo de Levi, na sua totalidade, né, para fazer o transporte. Se eles dão as carroças, então eles não iam transportar literalmente nada. Apenas seria o quê? As carroças transportando. Então, dessa forma, as carroças transportavam realmente as coisas mais pesadas. Os descendentes de Gershon e Merari, eles carregariam, né, esses elementos mais pesados, colocariam nas carroças, e os descendentes de Kehat transportariam sobre os seus ombros as questões dos objetos e utensílios sagrados para ser transportado de um local para o outro, né, segundo aonde eles estariam levantando o acampamento e onde Deus mostraria que era para montar um novo acampamento. Então, nesse sentido, toda a descendência de Gershon, Merari e Kehat estariam cumprindo realmente a determinação divina. E nesse sentido, ninguém ficaria com aquela situação assim, puxa vida, né? Deus falou para a gente carregar e agora vem os líderes, dão carroças aí à vontade e nós não vamos carregar nada, né? As carroças que vão carregar, etc. e tal. Então, nesse sentido aí, podemos chamar aquela questão de chamado, né, de autoestima. Então, todos ficaram
com autoestima no serviço para com Hashem. Este é o grande ensinamento para nós sobre o nosso serviço diário para com Deus. Nós nunca podemos perder a nossa autoestima de fazermos o serviço para Deus, muito pelo contrário, como já vimos anteriormente. Nós precisamos estar numa autoestima, bem como nós precisamos estar com amor, alegria, entusiasmo, né? É uma festa. O serviço de Hashem é uma festa. Então, para poder assim viver também. Sobre essa questão aí também dos 12 líderes doarem somente 6 carroças, o Midrash, que aí nós entramos num campo mais profundo do conhecimento, que os nossos mestres nos revelam, né? Então diz assim, o Midrash, com a questão das 6 carroças, 6 corresponde aos 6 dias nos quais o mundo foi criado. Então, o 6 está numa conexão exatamente com os 6 dias da criação e os 6 milênios da história da humanidade, ok? Também 6 corresponde às 6 ordens da Mishnah, 6 correspondendo às matriarcas, Sara, Rivka, Rachel, Leia, Bilá, e Zilpá. Então tem essa conexão também. Um outro grande comentarista, Sforno, ele nos fala que realmente cada 2 líderes trouxeram 6 carroças, portanto 12 líderes, 6 carroças, justamente para demonstrar em ação o amor fraterno, certo? Então nós estamos unidos no amor fraterno. Então, a união nesse amor fraterno é um mérito que nós precisamos ter, realmente seguindo os exemplos dos líderes tribais, né? É um mérito do qual a presença divina, ela está sempre entre aqueles que praticam de fato o amor fraterno. Então, nesse sentido, nós temos essa lição aí para aprendermos dentro desta realidade das 6 carroças aí, ok? O Rashi ainda ele nos fala sobre a questão do transporte do tabernáculo, né, sendo uma tarefa divinamente significativa. Ele fala que como foi designado para os levitas, né, então para realizar o serviço e o transporte de partes do tabernáculo, que nós vimos lá no capítulo 4, né, aqui de Números. Assim os líderes temeram que se eles doassem, melhor dizendo, muitas carroças, facilitando o carregamento e o transporte, então eles iriam, de certo modo, por assim dizer, eles estariam negando aos levitas o privilégio de levar e transportar realmente as partes do tabernáculo, né? Então, os 12 líderes, né, tribais, então eles tiveram essa sensibilidade para não mexer realmente dentro da ordenança da vontade divina, né? Então, por isso, as 6 carroças era para transportar aquilo que era de mais dificultoso, muito pesado, principalmente dentro do campo de madeiramento, para poder transportar não com tanta dificuldade, né? Para ser um peso. Isso também traz para nós o ensinamento de que o nosso serviço para Hashem não pode ser um peso demasiado, né? Aquela questão que está pesado demais e a pessoa entra no desânimo. Então, o nosso serviço para Hashem, o nosso serviço para Deus, ele precisa ser com amor, com alegria, precisa ser leve, feliz e assim sucessivamente, ok? Baruch Hashem? Então, esse é outro ensinamento que nós temos aí dentro dessa questão aqui, ok? O Jandir Dias, shalom, shalom, Jandir, fala para nós de qual cidade que você é, ok? A Vânia Ivonete Maria da Silva,
lá de Recife, Pernambuco também, chegando por aí, Baruch Hashem. Mais alguém chegou por aí? Manda um shalom. Quando nós lemos aí no verso 12, agora partindo já para os versos 10 em diante, sobre a dedicação do altar, nós temos aí no verso 12 onde diz que Nachshon foi o primeiro que levou a sua oferenda. A dedicação do altar aqui agora, nós temos algo assim surpreendente. Essa questão surpreendente aí, ela está dentro do contexto agora, a liderança por liderança, individualmente, por dia, um por dia, está realmente levando a sua oferenda para a dedicação do altar. Então, no primeiro dia foi Nachshon, né, que é da tribo de Erudá, e ele levou. Depois nós temos no segundo dia Netanel, né, que é o líder da tribo de Zahar, e assim sucessivamente. Antes de nós continuarmos dentro desse aspecto aí, então Rashi ele faz um comentário aqui dizendo sobre Nachshon. Esta foi a oferenda de Nachshon, indicando que ele pagou de seu dinheiro pessoal. O que significa isso daqui? Edna, o que significa isso daqui? Significa que quando os 12, a Diná tá ligando. Quando os 12, uma falha técnica, aí vamos seguir em frente, tá bom? Quando vai falando tribo por tribo e líder por líder, então nós vamos ter aqui, ó, do verso 10 até concluirmos no dia de amanhã, o sexto dia da semana, onde nós vamos concluir realmente a questão das 12 tribos, levando as suas ofertas, né, a sua oferenda para a dedicação do altar. Então nós temos aí, vamos ler apenas a parte de Nachshon, porque os outros 11 é a mesma coisa, ok? E vamos explicar já. Então temos aí capítulo 7, verso 10. No dia em que ele foi ungido, os líderes apresentaram um espírito generoso e trouxeram suas oferendas de dedicação para o altar. E os líderes colocaram suas oferendas diante do altar, mas Moshe não recebeu suas oferendas, uma vez que Deus não havia instruído ele a fazê-lo. Ou seja, Moshe sempre esperava uma direção de Deus para poder pegar das oferendas, ok? Baruch Hashem. O Hamilton José de Bairros, Joinville, Santa Catarina. Shalom, Hamilton. Deus disse a Moshe que eles apresentem suas oferendas para a dedicação do altar, um líder cada dia. Então, o verso 12 nos fala: aquele que trouxe sua oferenda no primeiro dia foi Nachshon, filho de Aminadab, da tribo de Erudá. A sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim, uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shekalim, de acordo com o shekel padrão usado em objetos sagrados. Ambas cheias com fina farinha de trigo amassada, com azeite de oliva para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso. Um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada. Um cabrito para uma oferenda de pecado, abrindo aquele famoso parênteses. Então a oferenda de pecado era um cabrito e não cordeiro, ok? E lá atrás nós vimos quando fala do cordeiro para perdão de pecados, é fêmea, é uma cordeira para perdão de pecados em uma outra situação também. Cordeiro, macho, nunca foi usado para perdão de pecados. E quando foi usado foi cordeiro fêmea, portanto cordeira, a cordeira. E aqui o cabrito para oferenda de pecado.
E para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Nachshon, filho de Aminadab. Então, os outros 11 líderes de cada tribo, o conteúdo é o mesmo. Então, né, o primeiro foi Nachshon, o segundo dia foi Netanel, filho de Tsuar, líder de Isahar, trouxe a sua oferenda. Repete tudo que nós falamos agora, e também no final está, esta foi a oferenda de Netanel. Então, os 12 líderes tribais, eles levaram as suas oferendas, certo? E um dia cada líder, portanto, 12 dias consecutivos. E sempre com essa expressão, esta foi a oferenda do fulano de tal. Por que isso? Porque quando nós temos a oferta aqui atrás, que nós vimos aqui, 6K, a doação dos líderes, 6 carroças para cada 2 líderes e 12 bois, um de cada líder, esta oferenda, esta doação aqui, ela representa todas as tribos. Então, é uma doação coletiva, ok? Então, as 6 carroças, 2 líderes, portanto, 2 tribos, 12 bois, 12 tribos. Então, essa foi a doação coletiva de todo o povo. Aqui é diferente. Aqui são as doações da dedicação do altar dos líderes, e não é coletiva, é individual. Por isso, em cada uma destas tribos que nós temos aqui na sequência, sempre vamos ter no final. Esta foi a oferenda de Nachshon, filho de Aminadab. Isso significa que esta doação foi tirada das suas próprias posses e não do povo, da tribo. Daquilo que lhe era pessoal, seu, propriedade sua, dinheiro seu, objetos seu, riquezas sua. Então aqui está mostrando para nós doações coletivas e doações pessoais, particulares, individuais. Ou seja, a tzedakah, ela pode ser feita de forma coletiva e nunca pode se deixar de fazer de forma individual. Então, os líderes estão dando exatamente o exemplo de fazer as suas doações individuais, mostrando ao povo que eles estavam tirando das suas próprias riquezas para fazer a doação, a tzedakah, para a dedicação do altar. Só que não para por aí, cada coisa tem o seu significado. Nada está em vão na Torá. Nada está sem sentido na Torá. Tudo tem significado, ok? Então, por isso, essa é o exemplo que nós temos aqui dentro desse aspecto sobre tzedakah, doações, etc. e tal, ok? Cibele Ludmila, por um mundo melhor, de Lisboa, Portugal. Shalom, shalom. Outra coisa que nós podemos aqui, né, chamar, né, para chamar a nossa atenção, Walter Ebre, ele escreveu para nos orientar no sentido de antes da reza devemos recitar, assim ele diz, isso no mundo judaico é uma realidade mesmo, né? Eu aceito sobre mim a mitzvah de amar ao próximo como a mim mesmo. Então, Walter Ebre, ele fala que antes de nos dedicarmos às preces diárias, nós precisamos, né, realmente fazer essa recitação. Eu aceito sobre mim a mitzvah de amar ao próximo como a mim mesmo, pois os pedidos pessoais são muito mais aceitos se forem precedidos de uma sensitividade pelas necessidades dos outros.
né? Então, o que o Walter Ebb quer mostrar para nós aqui, dentro desse aspecto, sobre essas contribuições coletivas e individuais? Que quando nós focamos, de fato, em amar ao próximo como a mim mesmo, quando nós focamos mais no benefício do próximo, muito mais ainda Deus cuida de nós. Muito mais ainda Deus cuida de nós. E quando nós fazemos isso realmente com um coração sincero, um coração verdadeiro, kavaná, com a verdadeira intenção, então, gente, não tem como Deus encolher a sua mão para não te abençoar. Então, por isso que o quanto é importante nós estarmos aprendendo essa lição. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Baruch Hashem. Então, nós vimos aí o que cada líder estava levando para a dedicação do altar. Ok? Então, aqui agora nós vamos dentro do aprendizado que os nossos sábios trazem, de uma forma um pouco mais profunda sobre essa questão das oferendas. E nós vamos pegar exatamente como base, né, Rashi, que é o grande erudito da Torá, o grande sábio da Torá, e realmente vai nos trazer para nós aqui algumas coisas importantes, e sempre citando também alguns sábios do nosso povo, que sempre está em conexão com estas realidades. Então nós temos aqui, nós vamos ter nesse momento, nós vamos ter os comentários do Rashi e de alguns outros sábios, dentro desse aspecto aqui, né, aquilo que cada líder trouxe para a dedicação do altar. Entre eles, né, uma travessa de prata que nós vimos lá, né? Então a oferenda ele trouxe foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim e etc e tal. Em seguida, nós vamos ver o que o Midrash traz para nós com referência a cada líder. O significado de cada líder ir, né, dentro dessa questão de doação da sua tzedakah. Então, nós temos o aprendizado de trazer a oferenda e o seu significado. E nós vamos ver em seguida, segundo o Midrash, que os nossos sábios trazem, né, segundo aquilo que os líderes levaram, né, e o que significa a ação de cada líder, o que está conectado com cada líder, ok? Então, primeiramente, né, Rashi diz assim, Isahar mereceu ser a segunda tribo a trazer suas oferendas por dois motivos. Vimos que primeiro foi Nachshon, ok? O segundo, Isahar, por dois motivos. Primeiro, por seu extenso conhecimento de Torá. O segundo, foram eles que sugeriram aos líderes que trouxessem esta oferenda em particular. Então, segundo Rashi, Isahar foi colocado aqui como segundo líder a levar a oferenda para o altar devido a essas duas ações de Isahar, que um extenso conhecimento de Torá e o segundo, que ele sugeriu aos demais líderes levarem as oferendas em particular. Então, nos escritos do Rabi Moshe Ardarshan, Rashi ele encontrou os seguintes comentários sobre esta questão aqui. Então, o Rabi Pinhas, filho de Iair, disse, Netanel, filho de Tsur, foi quem deu a sugestão, né, dentro da tribo de Isahar, ok? Netanel. Uma travessa de prata. O valor numérico das letras destas palavras, ou seja, uma travessa de prata, obviamente tudo no hebraico, ok? Os valores, as escritas no hebraico, as letras que têm os seus valores no hebraico, então é dentro desse foco.
Então, o valor numérico das letras destas palavras, uma travessa de prata, o seu valor total dá 930. Corresponde exatamente aos anos de idade de Adão, ou Adão, ok? O primeiro homem, pesando 130 shekalim, quando Adão começou a estabelecer uma família para perpetuar o mundo, ele tinha 130 anos. Foi a partir dos 130 anos que Adão começou a gerar filhos com a sua esposa Rava. E dessa forma, então, ele estabeleceu família para perpetuar o mundo, com a idade de 130 anos. Como diz lá em Bereshit, né, capítulo 5, Adão viveu 130 anos e ele gerou, ou seja, Adão, ele foi criado, formado por Deus. Quando ele completou 130 anos, ele começou a formar família. 930 anos é o total da idade dele. E é o nome que é o valor numérico que corresponde a uma travessa de prata. E o peso 130, quando ele começou a estabelecer família. Uma bacia borrifadora de prata. O seu valor é de 520, representando Noah, que começou a estabelecer uma família quando ele tinha 500 anos. E os 20 anos em que o dilúvio já havia sido decretado antes de seus filhos nascerem. Então essa conexão está diretamente com Noah. 70 shekalim, correspondendo às 70 nações que saíram dos filhos de Noah. Vejam como Noah e a sua descendência continua conectada com o povo judeu. Uma colher, correspondendo à Torá, que foi dada pela mão de Deus, né? De ouro pesando 10 shekalim, correspondendo exatamente ao Aseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Cheia de incenso, seu valor numérico corresponde aos 613, o valor numérico da palavra cheia de incenso, 613 preceitos para os judeus. Um novilho, correspondendo a Avraham, sobre quem o versículo fala, lá em Bereshit 18:7, ele levou um novilho, um carneiro, correspondendo a Itzahak, sobre quem o versículo também, lá em Bereshit 22:13, diz, né? Avraham levou o carneiro e ofereceu como uma oferenda queimada em vez de seu filho. Um cordeiro, correspondendo a Iacove, o terceiro patriarca, sobre quem o versículo conta também lá em Bereshit, capítulo 30, verso 40. Iacove separou os cordeiros. Um cabrito, para perdoar a venda de Yosef, sobre o qual também lá Bereshit 37 e 31 nos fala. Eles mataram uma cabra jovem, né, para molhar no sangue o manto especial de Yosef. Para a oferenda de paz, 2 bois, correspondendo a Moshe e Harão, que fizeram paz entre Israel e o seu Pai Celestial. Carneiros, cabritos, cordeiros, 3 tipos, que correspondem aos sacerdotes, aos levitas e aos israelitas. E correspondendo à Torá, aos profetas e às escrituras, né? Então, corresponde aos sacerdotes, levitas e israelitas, e corresponde também à Torá, aos profetas e às escrituras. 5 foram trazidos de cada um dos 3 tipos de animais, correspondendo aos 5 livros do Rumash,
que é os 5 livros da Torá, e os 5 mandamentos inscritos na primeira tábua, e aos 5 mandamentos escritos na segunda tábua. Certo? Então, esse é o significado dos objetos levados para a dedicação do altar, que nós vimos aqui no capítulo 7, a partir do versículo 10, ok? Então, os objetos que cada líder levava tem estes significados, ok? Agora nós vamos ver sobre o Midrash, o que o Midrash fala a respeito do líder de cada tribo. Então, por exemplo, o líder de Yehudá. Então, o Midrash traz dessa forma. O líder de Isahar, e assim sucessivamente, né? Que são os primeiros príncipes das 12 tribos de Israel. Né? Então, o que o Midrash fala sobre isso? Então, nós vimos aqui o significado dos objetos, ok? E agora nós vamos ver qual é, de fato, o significado que o Midrash traz para nós sobre a questão das oferendas em particular. Por quê? Porque cada líder, um por dia, durante 12 dias, levaram estes objetos, esses animais, etc. e tal, para a dedicação do altar. Então agora aqui, o Midrash vai falar para nós, realmente, as características peculiares de cada tribo. Ou seja, como diz o nosso Rebbe na palavra final que nós vamos ver aqui, os 12 líderes de cada tribo, eles fizeram o mesmo ato, a mesma ação de trazer cada dia tantos objetos como os animais para os sacrifícios, para a dedicação do altar. Só que agora o Midrash vai trazer para nós que eles fizeram o mesmo ato, a mesma ação. Mas cada líder tem, segundo a sua própria tribo e segundo os seus primeiros príncipes, tem a sua característica peculiar. Né? Desse aspecto aí nós temos então exatamente o que? Como está o tema da nossa live aí, que é exatamente o mesmo ato e intenções diferentes. Vamos ver? Então o Midrash assim diz. O líder de Yehudá, ou seja, cada líder tinha uma intenção diferente. É isso que nós vamos focalizar aqui. Então, o líder de Yehudá, tribo de Yehudá, trouxe suas oferendas para celebrar a realeza, uma vez que Yehudá era rei sobre os seus irmãos. Então, aí nós temos uma questão peculiar da tribo de Yehudá. Amém. A segunda tribo, o líder de Isahar, trouxe suas oferendas para celebrar a Torá. Por quê? Porque eles amavam a Torá mais do que qualquer outra tribo. Vão vendo as peculiaridades de cada tribo, ok? Terceira tribo, o líder de Zevulun, trouxe suas oferendas no terceiro dia porque sua tribo amava a Torá e eles estenderam suas mãos para prover amplos fundos para Isahar. Assim Isahar não precisava ganhar a vida e estava livre para estudar o tempo todo a Torá. Então Zebulun mereceu ser o sócio deles na Torá e assim eles ofereceram depois de Isahar. Quarta tribo, o líder de Reuven, trouxe suas oferendas para celebrar as tentativas de Reuven para salvar Yosef, né, de ser vendido pelos seus irmãos. Quinta tribo, o líder da tribo de Shimon, trouxe suas oferendas para celebrar a construção do tabernáculo, porque Shimon vingou o sequestro de Diná, e igualmente o tabernáculo trouxe a extinção de
adúlteras e sotá, né? Aquela questão lá da purificação, da suspeição, né? De ter ou não cometido adultério também. Sexta tribo, o líder de Gade, trouxe suas oferendas para celebrar o êxodo do Egito, uma vez que Gade foi destinado a conduzir o povo judeu pelo Jordão na terra de Israel. Sétima tribo, o líder de Efraim, trouxe suas oferendas para celebrar Iacove, porque Iacove abençoou Efraim antes de Menaxê, embora ele fosse o irmão mais jovem. Oitava tribo, o líder de Menaxê, trouxe suas oferendas para celebrar Iacove e Menaxê. Nona tribo, o líder de Beniamim, trouxe suas oferendas para celebrar Rachel, a mãe de Beniamim e Iosef. Décima tribo, o líder de Dan, trouxe suas oferendas para celebrar Shimshon, mais conhecido como Sansão, o Nazir, que emergiria da tribo de Dan. 11ª tribo, o líder de Asher, trouxe suas oferendas para celebrar o fato de que Deus tinha, felizmente, escolhido o povo judeu como seu povo. E a 12ª tribo, o líder de Naftali, trouxe suas oferendas para celebrar os patriarcas e as matriarcas, né? Então, estes são os comentários que nós temos aqui no nosso Rumash, que os nossos sábios trazem para que nós possamos aí realmente termos consciência, né? Nada está dentro da Torá porque caiu de paraquedas. Muito pelo contrário, tudo tem significado, tudo tem sentido e temos lições em cada uma delas, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, né? A nossa palavra final aqui fica com o nosso Rebbe Menachem Mendel, onde ele nos fala exatamente sobre a questão, o mesmo ato, mas intenções diferentes. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele fala sobre isso da seguinte forma, né? Estamos aí com a Eunice Bezerra Lorete, lá do Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? Que o Shalom de Hashem seja presente aí, Eunice. A Torá poderia ter detalhado a oferenda de apenas um dos príncipes e informar em seguida que esta foi repetida pelos 12 líderes. A razão de não fazer é porque cada príncipe inaugurava o altar na sua forma particular de elevar o mundo físico, trazendo ao mundo um tipo de energia espiritual específico da natureza de sua tribo. De maneira análoga, diz o nosso Rebbe, todos nós recitamos em nossas preces diárias, todos os dias pelo Sidur, as mesmas palavras e cumprimos mais ou menos os mesmos mandamentos. Entretanto, ao mesmo tempo somos indivíduos distintos. Por essa razão, não só nos é permitido expressar nossos sentimentos e intenções pessoais nas preces e no cumprimento dos mandamentos, nós temos a obrigação de fazê-lo. Ademais, assim como a Torá repete as mesmas palavras, mas cada verso, seu sentido, né, vai versando o seu sentido, que é diferente um do outro, nós também devemos imbuir as ações e palavras que repetimos todo dia com um novo sentido. As preces e ações devem refletir as conquistas espirituais que conseguimos realizar desde a última vez que oramos ou fizemos uma boa ação, né? Dá um sidur para mim. Um sidur para mim. Fazendo um favor. O que o nosso Rebbe está dizendo aqui, dentro desse aspecto, é algo que nós precisamos tomar cuidado com as nossas preces diárias quando nós usamos o sidur.
quando nós usamos o Sidur, né, que é o livro das nossas preces, então muitas vezes a pessoa ela acaba caindo assim, entre aspas, né, vamos dizer assim, acaba caindo numa rotina, né, aquela coisa do todo dia, a mesma coisa. É isso daqui que a lição está trazendo para nós, dentro desse aspecto aqui, sobre o que os 12 líderes fizeram, trazendo as mesmas coisas todos os dias. Então, como diz o Rebbe, poderia simplesmente a Torá dizer assim, ó, a tribo de Nachshon trouxe ponto. As demais tribos fizeram a mesma coisa, ponto. Então é nesse sentido que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, está discursando, nos ensinando, falando isso. Mas não, a Torá não fez isso. Por que ela não fez isso? Porque cada um precisava vir num ato, numa ação individual. Estavam trazendo as mesmas coisas, mas cada um tinha a sua peculiaridade. Então isso significa o quê? Que o nosso serviço para Deus, ele precisa ser constantemente renovado. De que forma? Com amor, com alegria, com entusiasmo, com empolgação e etc. e tal. Então vejam bem aqui, vamos pegar aqui uma prece aqui para a gente fazer uma, como diz assim, para a gente fazer uma, como diz, darmos um exemplo disso, disso que nós queremos passar para vocês aqui, né? Então, ó, na página 23 do Sidur, nós temos aí, dentro das preces matinais, nós temos aí a Et Shem Hael Hamelech Hagadol, né? Do nome de Deus, o Rei Grande, né? Então, um exemplo que nós vamos dar aqui não cair no cotidiano, na frieza do cotidiano. Por exemplo, a prece diz assim, aquela pessoa que usa de frieza, porque deixou-se levar pelo cotidiano, pela repetida, né, pelas formas repetitivas do dia a dia, ela deixou-se cair na rotina. Então, o que ela faz na prece? Uma prece tão maravilhosa, como vocês vão ver, né? Mas aí a pessoa, ela se deixou vencer pela rotina, então ela faz de forma mecânica, fria. Do nome de Deus, o Rei grande, poderoso e temível. Santo é Ele. Todos eles assumem o fogo do reinado celestial um do outro. E com amor concede um ao outro permissão para santificar seu Criador. Com contentamento, com a fala pura e melodia sagrada, todos respondem uníssono, com temor e declaram com reverência. É a pessoa que se entregou à rotina. Falta entusiasmo, amor, alegria, empolgação, entendeu? Então, as pessoas não podem deixar. O Sidur é a nossa orientação para nós fazermos preces preciosas e maravilhosas a Hashem. Não restam dúvidas. Só que você, é o que está dizendo aqui, o texto do Humash e o do nosso Rebbe, Rash, Sforno, Walter Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, está dizendo aqui para nós exatamente o quê? Que nós precisamos, por exemplo, pegarmos esta prece que acabamos de falar de forma fria, mecânica, e darmos mais vida a ela. Você precisa comer, beber desta palavra, né? Entre outras coisas, um exemplo apenas, né? Então, você faz, do nome de Deus, o Rei grande, poderoso, temível, santo é Ele. Todos eles assumem o jugo do reinado celestial, um do outro, e com amor concede um ao outro permissão para santificar o seu Criador, com contentamento, com fala pura e melodia sagrada. Respondem em uníssono, com temor, e declaram com reverência.
Kadosh, 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 na continuidade da prece, ok? Então, o exemplo que nós estamos dando aqui, no sentido assim, dê vida às palavras, dê vida às letras. É isso que os nossos sábios estão mostrando para nós através desta aliá do dia de hoje. Portanto, você está vivo? Você está vivo? Todo dia você tem coisa nova para aprender. A minha secretária pessoal, particular mesmo, a Edna, está aqui do lado, né? Ajudando aqui a realmente falar isso daí, né? Que cada dia temos algo novo para sempre estarmos aprendendo. Então essa é uma realidade, e é isso que os nossos sábios estão trazendo aqui. Então por isso, dê vida, você está vivo e portanto não se deixe vencer pela rotina. Até amanhã, shalom, shalom.